Tudo bem, pessoal? Meu nome é Felipe Silva e hoje nós vamos falar sobre como iniciar um criatório de pássaros. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o tipo de ave que será criada. No caso, se a espécie que você deseja criar é doméstica, exótica, silvestre, então para criar dentro da lei a gente precisa se adequar à legislação. Caso a opção seja por criar tanto silvestres quanto exóticos, tem uma legislação específica, domésticos não tem necessidade de regulação do IBAMA. Então, dependendo do tipo de criação, você vai precisar ou se registrar como criador amadorista, ou então adquirir aves com nota fiscal. Lembrando que se você quiser fazer reprodução, precisa se cadastrar no CISPAS pelo IBAMA, que com nota fiscal você não pode fazer a reprodução, somente manter essas aves que foram adquiridas. Bom, alguns critérios precisam ser observados. Você vai precisar fazer a criação num ambiente arejado, né, que tenha a entrada de iluminação. Ele precisa ser arejado, mas não com corrente de vento, que isso prejudica a ave. Né? Mais para frente nós vamos falar sobre esses problemas de saúde que podem ocorrer. Essa iluminação será essencial, principalmente na reprodução, por causa da influência do fotoperíodo. Somente com iluminação artificial é muito mais complicado fazer a regulação, né, dessa luminosidade, porque isso vai influenciar no período que o animal vai aprontar, entrar em muda. Isso tudo tem influência no organismo da ave. E também a entrada de sol, né, para a saúde da ave, ativar a vitamina D. Bom, caso não consiga a incidência de sol, principalmente pela manhã, dentro do criatório, essas aves vão precisar ser retiradas para poder pegar o sol, né, pelo menos algum período, e depois retornadas de novo para dentro do criatório. Em alguns períodos específicos isso fica complicado, principalmente quando a ave estiver chocando, né, no período de cria realmente, essas aves não podem ser movimentadas. Aí seria mais no período de preparo para a época reprodutiva e também no período de manutenção e muda, né, após a reprodução. Bom, o ambiente também precisa ser arejado, ter circulação de ar, mas não com incidência de vento diretamente na ave. Isso prejudica a saúde. A regulação da temperatura da ave ela é feita através das penas. O vento batendo diretamente na pena vai atrapalhar nessa regulação de temperatura e muitas aves podem ficar doentes devido a isso. Também é essencial que o ambiente seja pouco movimentado para fazer a reprodução, que as aves podem se assustar e às vezes abandonar ninho, derrubar filhote, derrubar ovo. Então isso tudo atrapalha no período de reprodução, até para canto também. O animal quando se assusta, né, às vezes demora mais a cantar. Em alguns casos pode ser que as aves se adaptem a isso, mas na maioria das vezes é prejudicial. Então o ideal é procurar um local mais restrito para poder manter o criatório, a reprodução. Os filhotes não, a gente já pode colocar em um local que tem um pouco mais de movimentação, justamente para ele se socializar, se ambientar, para não se assustar com tanta facilidade, principalmente se for uma ave que vai levar para um torneio, para uma baderna. Precisa ser desde nova colocada no carro, ela tem que se acostumar a ter essa circulação de gente, de pessoas, para quando sair da residência para qualquer tipo de evento, não se assustar e prejudicar o rendimento, né, para onde tiver sido levado. Bom, depois disso, nós vamos precisar verificar as instalações que serão colocadas, né, que precisa ser específica para cada tipo de ave que você vai fazer a criação. No caso, se a ave é de grande, médio, pequeno porte, qual o tipo de gaiola que precisa, o tipo de malha, né, o diâmetro entre as varetas, porque dependendo do tamanho do passarinho ele pode fugir com facilidade, principalmente o filhote,
né? O tizil já é pequeno, um filhote de tizil é minúsculo, precisa ter um diâmetro de gaiola diferente para um curió, né? Criação de trinca-ferro. Então, o modelo de gaiola, né, é essencial também você já fazer esse pensamento. Quais as espécies serão criadas para poder construir as instalações de acordo com o tipo de espécie, tamanho de gaiola também, se é uma gaiola menor, maior, mais larga, se a criação vai ser feita em viveiros, o tipo de viveiros que vai ser criado, se é em ambiente externo, isso tudo tem que ser pensado antes do início da execução. No caso das gaiolas, o mais prático é a criação em sistema de prateleiras, é o que eu tinha no outro criatório antes de me mudar, né? Estou há menos de 3 meses aqui nesse novo endereço. Preciso ainda fazer as modificações, está tudo improvisado, vou mostrar daqui a pouco para vocês como que está. Então você não precisa gastar muito dinheiro, improvisado também dá certo, tem as dificuldades que eu vou explicar para vocês. No caso, todo esse manejo que é feito, né, e das instalações que são realizadas, é sempre visando facilitar a criação, facilitar o manejo e ficar tudo de uma forma muito mais prática para dar certo. Mesmo assim já é complicado, principalmente na hora de você colocar para reprodução, para o macho galar, para a fêmea chocar. Isso tudo a gente tenta minimizar os problemas que podem vir, né, futuramente. Então você pode utilizar a prateleira sempre com material que não absorva água, que seja impermeável, de fácil limpeza, fácil higienização, que tenha o espaço entre as gaiolas delimitado, gaiola padronizada. Depois eu posso falar um vídeo sobre isso também. A padronização facilita demais, principalmente na altura entre os passadores para o macho galar, sem ter que fazer, ficar segurando a gaiola na mão, botar um calço, isso tudo pode ocorrer algum tipo de fuga do animal também. Aí pote, bebedouros, né, tudo padronizado certinho para facilitar todo esse manejo. E essas prateleiras podem ser de vidro blindex, alguns criadores usam, a maioria usa tábua, né, ou MDF, ou então tábua de obra mesmo, pinos, que você pode utilizar, que é mais barato, mas de preferência dá uma lixada, passar um verniz para poder ficar impermeável, deixar essa madeira, se utilizar o verniz num ambiente arejado e só colocar nas aves depois que não tiver mais cheiro nenhum. Ou o MDF também é bem utilizado por causa daquela fórmica por cima, facilita a higienização também. Ou também com metalon, né, ferro ou alumínio, né, muitos criadores usam com sistemas de barra, que era o que eu utilizava também, com aparador embaixo para as sujeiras. Tudo isso é feito visando facilitar o manejo, tanto para não perder tanto tempo na limpeza e também conseguir fazer de uma forma eficiente. Isso vai fazer com que você otimize mais o tempo, facilite tudo e você deixe de ser um tratador de aves para poder conseguir ser um criador de aves. Imagina uma pessoa que às vezes pode ter 50 aves, né? O CISPAS libera para a gente ter até 100 aves aqui no Rio de Janeiro e reproduzir até 35 filhotes, aí fazer 35 transferências num ano, mas o plantel inteiro pode ter até 100 aves. Imagina se não for tudo prático, você vai ficar horas e horas do dia só tratando, limpando fundo, água, comida, fazendo higienização de gaiola. Então, todo esse planejamento é para poder perder o mínimo de tempo possível e fazer de forma eficiente. Os utensílios também, o ideal é que você tenha tudo padronizado e em quantidade dobrada. Aqui no meu caso hoje eu estou com 10 gaiolas de criação e ainda tenho mais 3 aves nas gaiolas de passeio, que não ficam dentro do criatório. Bom, no meu criatório anterior eu tinha 24 gaiolas dentro, né, do criatório para reprodução, as gaiolas padronizadas, e mais 4 gaiolas fora de passeio, justamente para
quando eu tiro o animal de dentro da parte de reprodução, para poder sair com ele, fazer um manejo para canto, né, para aprontar a ave também para ser utilizada na reprodução ou para algum passeio, né, ter a ave também para canto, porque quando o macho fica direto casado com as fêmeas e está ali no ciclo reprodutivo, né, cruzando, geralmente ele canta menos. Então o ideal é que você tenha tudo dobrado, comedores, bebedores padronizados, todos iguais e dobrado, né, em quantidade duplicada para poder fazer uma higienização mais fácil. Para você, quando for fazer essa limpeza periódica, que precisa ser feita a limpeza e também a higienização, desinfecção, né, para evitar doenças. Vamos ver que o principal na criação não é identificar a doença para fazer tratamento, em si a gente prevenir doenças, tá? A todo tempo os cuidados são feitos de forma preventiva. Nisso também os poleiros, verificar o tipo de papel que vai ser utilizado, se vai usar jornal. Eu aqui utilizo papéis que geralmente são usados em restaurantes, né, em cima de mesa, que facilita bastante. Como eu não compro jornal, comprar jornal de qualquer lugar, né, eu não compro novo, né, não tenho esse hábito de ler jornal. E para você adquirir num ferro velho algum local assim, não tem problema usar o jornal. O problema é de onde está vindo esse jornal, né? Onde que ele ficou armazenado, né? Dependendo do local, ter rato, né? Com poeira, sujeira, esse que é o problema na utilização. Então, já que eu vou comprar, o custo é barato, utilizo um estilete para poder cortar no meio e dobro quando vou utilizar no fundo da gaiola. Algumas pessoas levam em gráfica, já corta do tamanho certinho do fundo da gaiola. Eu ainda não procurei isso, mas seria bem mais prático também já ter acondicionado os papéis do tamanho certinho. Então ganha mais tempo do que ficar dobrando as pontas e virando ele. Otimiza mais ainda o nosso tempo na criação. E quando você tem uma quantidade maior, te dá mais tranquilidade para poder fazer a limpeza. Por exemplo, tirar os bebedouros todos, deixar de molho no cloro, né, botar uns bebedouros novos, fazer esse rodízio para sempre fazer essa limpeza e higienização com tranquilidade. Mesma coisa com os poleiros. O poleiro está sujo, você tira, bota um novo, lava, deixa de molho para higienizar, secar, depois guarda novamente. Isso tudo facilita demais e você consegue manter o criatório mais limpo. Um pote que está sujo, você já troca, bota a comida, direciona novamente para a gaiola, bota para lavar, o passarinho não fica sem água, sem comida, esperando, né, enquanto você faz esse procedimento, facilita muito. Outra coisa também são os ninhos, verificar de acordo com cada espécie o tipo de ninho que vai utilizar, se é ninho taça, né, alguns outros se utilizam caixas, como que vai ser feita a higienização, se você consegue fazer a higienização. Tem alguns ninhos que são muito complicados de fazer essa limpeza, então na maioria das vezes precisa descartar. Vocês vão ver depois aqui no meu criatório eu utilizo ninho de crochê com a base de arame. No meu caso facilita bastante, as aves já são adaptadas, eu não utilizo ninho de bucha já há muito tempo, então eu consigo entre uma ninhada e outra trocar ele para poder fazer a higienização. Então eu lavo, higienizo, deixo de molho no cloro, depois de toda a limpeza ele fica todo branquinho novamente e facilita também para não ficar tendo tanta perda. Eu consigo higienizar de forma eficiente e reutilizar, coisa que alguns modelos de ninho prejudicam, mas tem algumas aves que não se adaptam. No meu caso, todas utilizam ninho, principalmente quando são aves que têm esse instinto mais silvestre, né, aguçado. Elas costumam evitar e acabam botando ovo até no fundo da gaiola, no comedor, e não utilizam ninho. Então, tem gente que bota ninho bola, né, ninho em taça de sisal, ninho de bucha, vários outros modelos para poder acertar de acordo com cada fêmea. Mas quando você cria, já desde filhotinho, acostumando, né, no próprio criatório, as aves que vão nascendo já se acostumando ali,
Isso tudo vai facilitando com o tempo. E nisso já entram também algumas outras dicas, que é do próximo passo, que é introduzir as aves. Aves mais novas se acostumam mais fácil ao manejo no seu criatório, né? Como eu estava dizendo agora, o tipo de ninho que você vai usar na criação, que vai ser padronizado. Quando você compra uma ave que já está criando em outro local, primeiro que você não tem aquela certeza, a não ser que confie na pessoa que está te vendendo, que realmente aquela ave cria e não é um refúgio de criação dele. Então, geralmente, quando você vai adquirir uma ave que já está no período reprodutivo e faz isso tudo corretamente, o valor é bem mais elevado. Então, até na redução de custo e a facilidade para você reproduzir, né, no seu ambiente, acostumar com o seu manejo, é adquirir filhotes bem novos. Então, assim que separou ali dos pais e já pode fazer a transferência depois dos 45, né, 35, 45 dias, você já pode adquirir, introduzir no seu criatório e começar todo o manejo para a próxima temporada, para o animal se adaptar ao seu ambiente. Com isso você vai adquirir aves que não vêm com vícios de outro criatório. Também a alimentação. Em um criatório utiliza sementes, outro usa um tipo de farinhada, a ração extrusada é diferente, um usa de uma marca, outro usa de outra, ou não usa extrusada. Eu aqui hoje vou mostrar para vocês também, só crio com extrusada, farinhada e o grit mineral, não utilizo outra coisa. Muito raramente eu boto algum outro tipo de alimento, mais para enriquecimento ambiental, mas não tem necessidade. Os curiós eu consegui reproduzir muito bem aumentando o teor de proteína para os filhotes só com ovo cozido. No tizil isso não tem dado muito certo. Eu comecei uma criação de tenebros de amendoim para poder fornecer, né, para as fêmeas alimentarem os filhotes, que é essencial. O tizil ele precisa de um teor de proteína mais alto e só com ovo eu não consegui um resultado bom. Então, até por dica de outros criadores aí que reproduzem muito tizil, comecei essa criação dos tenébrios e agora nessa próxima temporada eu vou utilizar. Mas nesse período que nós estamos hoje é o final da temporada. Eu ainda consegui adaptar as aves agora, começaram a botar ovo branco, né, que eu botei os ninhos porque tinha algumas fêmeas que começaram até a arrancar pena por causa do período reprodutivo, escutando os machos cantarem. Então, para não ficarem se mutilando, eu botei o ninho para elas botarem os ovos, chocarem. E com isso eu consegui já adaptar para tentar tirar alguns filhotes nesse finalzinho. No caso, a gente já está aqui na virada no final de fevereiro para início de março. Provavelmente o vídeo, quando for ao ar, já vai ter virado para março já, né, que vai ser nesse final de semana. E agora já é o período de parar a reprodução, deixar os animais descansarem, fazerem muda, entrar no período de manutenção, já visando o preparo para a próxima temporada. Outra coisa essencial também é ver a saúde das aves que estamos inserindo no nosso plantel. O ideal realmente é ter uma quarentena para sempre que chegar uma ave nova, nós não corrermos o risco de passar alguma doença para o plantel. Então, o ideal é deixar separado, pelo menos por um período aí de 30 dias, ver como que vai se comportar o animal, se as fezes estão normais, se tem algum sinal, né, de ter algum tipo de doença. De preferência, fazer um exame que detecte se o animal tem algum tipo de problema, que muitas vezes eles são assintomáticos, ele tem o patógeno nele, ele transmite o patógeno, mas ele não está demonstrando a doença. Então, isso geralmente é verificado por exame de fezes, tanto o parasitológico como de algumas bactérias e vírus também são feitos por PCR, por exame de fezes. É o ideal para a gente não correr o risco, né, de contaminar as nossas aves com a introdução de outras. Principalmente nesse início, né, que está no início do criatório, você está começando a adquirir as aves, geralmente de criadores diferentes, e se um animal entrar contaminado, depois você vai ter vários outros tipos de problema, tanto de mortalidade, e muitas vezes a ave não morre, mas fica com problemas de saúde que vão atrapalhar na reprodução.
Então, filhotes que morrem dentro do ovo, né, ovos que ficam brancos, filhotes que morrem dentro do ovo e não nascem, com poucos dias de vida morrem, né? Então, todos esses são problemas que acontecem na criação, mas a gente pode evitar fazendo todo esse manejo preventivo, né, de doenças. E para prevenir, principalmente pela higienização. E também fazendo os exames para a gente ter certeza que o animal não está portando nenhum tipo de doença, né? E de repente não está transparecendo que está doente, mas ele pode estar contaminado e fazendo a transmissão para outros pássaros. Bom, também é muito importante fazer esse exame periodicamente, pelo menos antes e depois da temporada de reprodução. Então agora nesse período de fevereiro, março, parou a reprodução, você vai parar os animais para fazerem muda, né, geralmente tirar as divisórias, né, para eles começarem a se ver, diminuir a ordem, né, esfriar e entrar nesse período de muda. Geralmente eu faço isso e eles entram na muda logo. E fazer os exames para a gente ter certeza que durante o período reprodutivo não ocorreu nenhum tipo de contaminação, né, para a gente começar a aprontar essas aves para a próxima temporada. Também antes da próxima temporada, então a cada 6 meses fazer um check-up no plantel para a gente ter certeza que não vai ter problema nenhum. Então, se a temporada for iniciar em setembro, pelo menos ali final de julho, iníciozinho de agosto, fazer um novo check-up nas aves para ter certeza que não tem problema nenhum de patógeno na criação, e com isso a gente não correr o risco, né, de perder aves futuramente, principalmente os filhotes, né, que são mais sensíveis. Em alguns casos a perda é bem grande, a pessoa até conseguir vingar algum filhote demora, perde muito. Então esse é um cuidado também, que vocês podem até dizer que pode ser caro fazer isso, mas com certeza sai muito mais caro perder esse monte de filhote. E às vezes uma cruza que é esperada, né, você tem ali um reprodutor bom, uma fêmea boa, e justamente aquela cria ali que é esperada daquela genética que você quer e acaba perdendo os filhotes. Então, com certeza é muito mais caro as perdas futuras que você pode ter, né, das aves, do que fazer esse manejo para evitar qualquer tipo de problema na criação, e quando for detectado, conseguir tratar antes dos animais chegarem no estágio avançado, que na maioria das vezes, quando você vê a ave doente, né, você vê lá ela encurujada, embolotada no fundo da gaiola ou no poleiro, que já não está mais comendo direito, né, chega ao estágio de ter o peito seco. Para conseguir fazer o tratamento e recuperar essa ave é muito mais complicado, e às vezes fica até com algumas sequelas, né, e a ave você depois não consegue mais reproduzir com ela, e ocorre esse tipo de coisa. Então é aquilo que todo mundo sempre diz, é muito melhor você prevenir do que ter que remediar depois. Evita muita perda. Esse gasto que você tem para fazer esse manejo de prevenção é muito mais barato do que fazer um manejo curativo depois, futuro. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês como que está a minha criação agora, né? Tá tudo improvisado, só coloquei o gancho na parede, tive que tirar um armário, o pedaço lá da área de serviço junto com a dependência está toda com móveis planejados, já tive que tirar um pedaço para poder conseguir alocar essas 10 gaiolas. As outras gaiolas levei para casa do meu pai, estão todas guardadas lá, que em breve eu vou fazer também o criatório tudo certinho e voltar com essas outras gaiolas para poder fazer a conclusão do jeito que não é que é o correto, mas que vai ficar melhor para mim, né? Que o ideal é para cada tipo de pessoa, para cada ambiente. No meu caso aqui, como está junto, né, no apartamento com a área de serviço, eu vou gastar um pouquinho mais, fazer ele todo planejado, seguindo o mesmo material dos móveis ali em MDF, mas o ideal mesmo que eu utilizava antes era com o metalon de alumínio, para não ter problema de ferrugem, esse tipo de coisa, e é mais fácil de higienização.
mas acaba perdendo um pouco na beleza também. Então aqui, como está integrado, né, junto com a residência, eu preferi fazer ele com uma estética melhor, mesmo que prejudique um pouco ali no manejo. Eu já vi alguns criatórios que utilizam esse tipo de material, né, com as prateleiras todas em MDF e também com as divisórias entre as gaiolas de MDF. Aqui hoje eu utilizo PVC, que é muito bom também. O material de divisória vai ser de acordo com o que você tiver disponível. Não aconselho usar o papelão, mas se for o mais prático para você utilizar até conseguir um outro material melhor, porque pode acumular sujidades, a água do banho do passarinho bate ali, ele vai envergando. Eu já perdi o galo uma vez por conta disso, que o papelão envergou, um pouco, e quando eu fui puxar, que eu abri os passadores da gaiola e fui puxar para o macho poder ir, fazer a cópula, começou a bater, a pontinha que estava dobrada nas varetas e fazer aquele tec, e assustou a fêmea. Ela parou de pedir gala e depois não pediu de novo, acabou botando o ovo e eu perdi a cruza por conta disso. Então esses tipos de coisa acabam acontecendo. A gente precisa ter todo o material voltado para poder facilitar o nosso manejo. Eu não tenho disponibilidade de ficar o dia inteiro na criação. Eu trabalho de segunda a sexta, saio cedo, volto tarde. Então o período que eu tenho de manhã e à noite é bem curto para poder conseguir fazer a reprodução. Até consigo fazer, e mais o final de semana mesmo, que aí eu consigo dar uma atenção especial para eles. E todo o manejo que eu faço fica mais voltado para o final de semana. Durante a semana é mais a manutenção e aquela limpeza mais pesada eu deixo para o final de semana, e depois no outro vídeo também eu explico melhor como que a gente pode fazer esse tipo de manejo. Então vamos lá para poder ver a criação. Bom, essa aqui é a criação. São 10 gaiolas, todas com ração extrusada, farinhada, um potinho com grite mineral. Esse aqui é o galador de curió. Eu tenho 7 fêmeas e 2 machos de curió, e também 2 casais de tizil. As 2 fêmeas aqui na prateleira de baixo, uma até botou ovo sem gala agora há pouco tempo, e já fiz o manejo, tirei os ovos dela tem 5 dias e vou começar agora tentar fazer a reprodução, que elas ainda estão um pouco assustadas aqui com um ambiente novo. Estou com 2 fêmeas chocando lá em cima, que estão sem gala, e a que está chocando aqui foi galada agora essa semana. Essa aqui da frente eu não cheguei a ver se consegui galar, botei uma vez só e logo depois ela colocou o ovo. Qual o problema desse tipo de instalação que eu estou usando agora? É só um ganchinho escápula preso com a bucha na parede. Eu não consigo encostar direito uma gaiola na outra para poder fazer o manejo de reprodução, colocar o macho para galar a fêmea. Eu consigo andar um pouco a gaiola na posição do gancho, algumas varetas para o lado, para conseguir encostar e não ter perigo de fuga quando eu abro os passadores, para poder tirar a divisória de PVC aqui do meio. Coloquei uns ganchinhos nela para conseguir prender aqui, uma fêmea não ficar vendo a outra. E isso dificulta muito porque eu vou passar esse galador aqui em várias fêmeas. E com isso eu fico com a gaiola presa para ficar fazendo a movimentação. É muito mais complicado movimentar aqui, que as gaiolas estão muito próximas uma da outra. A prateleira facilita demais esse tipo de manejo. Tanto prateleira de madeira, a esteira de ferro, você conseguir juntar uma gaiola, tirar com mais facilidade, sem ter que ficar subindo para tirar do gancho. Se botar só um parafuso, o risco de queda da gaiola é grande, então tem que ter se for gancho, com uma pontinha para cima, para não ter esse perigo de queda com facilidade. E uma criação simples dá um pouco mais de trabalho, e lógico, tudo que a gente vai fazer para minimizar trabalho e facilitar o manejo. Então dessa forma é possível criar também, é muito mais barato, que são só os
bucho e parafuso ali é muito barato para você poder fazer esse tipo de instalação para criação, dá certo, mas a gente sempre está visando fazer de uma forma que minimize trabalho e a gente conseguir otimizar e ter menos perda, né? Porque as fêmeas que estão ali chocando sem gala, eu não costumo tirar antes, para não acostumar a fêmea a abandonar ninho. Então, período de choca é em torno ali de 13 dias, é o período que eu deixo ela chocando, pelo menos mais de 10 dias até os 13, dependendo às vezes de um final de semana e tudo. Eu tiro os ovos alguns diazinhos antes, porque como eu já estou acostumado com essas fêmeas, eu sei que quando eu tiro os ovos dela, em torno de 5 a 7 dias ela começa a aprontar novamente. Então, é um tipo de manejo que depois que você acostuma, né, com as aves, facilita, porque tem fêmea que às vezes pede gala, tem fêmea que não pede. Então essa fêmea que não pediu gala e deitou para chocar, eu consigo já saber depois num período que às vezes até botar o macho para fazer a gala sem a fêmea pedir, que muitas vezes quando ele dispara e vai para cima da fêmea, aí ela acaba pedindo gala, porque já está naquele período, mas só de ver ela não pede. Então são alguns macetinhos, algumas coisas que a gente vai pegando, né, com o tempo na criação, mas dificulta um pouco esse tipo de manejo que eu tenho hoje, mas é o que eu consegui fazer. Tirar o armário que tinha aqui em cima, tirar a bancada que tinha aqui embaixo antes, né, para conseguir utilizar esse espaço e depois conseguir ampliar o criatório. Ali na frente eu tenho uma janela que dá essa circulação de ar, mas com o armário aqui na frente não deixa pegar o vento diretamente. Entra claridade também, então isso facilita aqui para o manejo que eu tenho. E vocês comentem aí o tipo de instalação que vocês costumam usar, qual dúvida vocês têm, o que eu puder auxiliar. Podem fazer as perguntas que, se eu não tiver tempo para responder todos aí, eu posso utilizar para fazer os vídeos futuros para tirar as dúvidas de vocês, né? Hoje eu só crio curió e tizil. Antes eu tinha alguns domésticos também, até que eu tenho uma criaçãozinha na casa do meu pai, né? Ele mantém lá mandarim, diamante gold, Manon tem alguns e calafate. E eu tinha na outra criação alguns manões, diamante gold e calafate, que as crianças gostam, são pássaros bonitos, tiram bastante filhote também. E hoje o que eu tenho são esses e mais 2 machos de tizil que estão lá fora e o outro galador de curió que está terminando de aprontar agora, já está cantando bem. Foi até o que estava do meu lado lá quando eu fiz o último vídeo. Já está cantando legal e daqui a pouco eu vou fazer a troca, pegar esse galador aqui, botar lá para fora e vir com outro aqui para dentro, que eu não vou ter espaço nem para ficar com 2 galadores aqui dentro por enquanto. Tudo bem? Então o que eu puder auxiliar vocês, contem comigo, comentem. O que eu posso auxiliar mais vocês? Compartilhem para outras pessoas que tenham essas dúvidas, que estão começando a montar um criatório agora, né, que começaram a se especializar na reprodução, na criação, tanto de espécies silvestres quanto domésticas. Eles têm cada uma peculiaridade diferente, mas no básico é praticamente a mesma coisa. Cuidado com higiene, manutenção, né, vão ser praticamente os mesmos para todas as espécies. Tudo bem? Então compartilhe o vídeo com quem vocês acham que vai auxiliar nos grupos de WhatsApp que vocês têm, tá bom? E contem comigo. Até a próxima. Ali na última gravação que eu fiz não pegou todas as gaiolas, então tá um bônus aí para quem acompanhou até o final. As 2 fêmeas chocando lá em cima. Essa aqui é a mãe desse galador aqui de baixo, que é criação minha. Eu acabei passando esse passarinho, depois ele rodou para um outro criador e acabei pegando ele de volta. Depois que meu outro galador paracambi morreu. Essa fêmeazinha também já está com... Mais cedo estava com um ovinho só.
Ainda continua só com um. Aqui uma outra fêmea, essa não aprontou ainda. Essa outra aqui tá chocando 2 ovinhos. É que eu falei que puxou pena, né? Uma fêmea muito quente. Quando ela apronta, se não tiver a palha ali, não reproduzir, ela acaba tirando as penas para fazer o ninho. Tem uma outra fêmeazinha aqui, que não aprontou ainda também. Essa aqui também ainda não, ela até fez uma muda agora há pouco tempo, tá com a empenação bonita, mas não aprontou. E eu só vou tentar reproduzir com as fêmeas que aprontaram mais fácil agora, que em março eu já vou parar a criação. Então agora nessas próximas 2 semanas, quem conseguir galar tudo bem, quem não galar, depois vamos parar as aves. Essa fêmeazinha botou um ovo sem gala, isso aqui é de tizil. Todos os meus tizils vieram do criatório Carlos Eduardo, uma genética excelente. Tô com um filhotinho macho ali, deve estar com 2 meses, já cantando bastante, já começando a abrir canto. E aqui a outra fêmeazinha, essa estava chocando 2 ovos, já tirei, completou 5 dias, amanhã já vou trazer o galador para cá, para tentar tirar algum filhotinho ainda agora nesse finalzinho da temporada. As aves bastante saudáveis. Tá bom? E essa aqui é a minha criação no momento. Vocês vão acompanhar toda a modificação que eu vou fazer aqui até finalizar o criatório novamente. Esse aqui que é o bichão aí do criatório. Canta muito. Não é repetidor, mas tem uma fibra excelente, canta demais. Bom, então é isso. Até a próxima. Contem comigo aí para o que precisar na criação de vocês.